Olá, eu sou o pastor Adejana Ramos. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Tem sido observado por todos que nos últimos anos, especialmente na Igreja brasileira, nós vemos uma banalização da graça. A graça tem sido tratada de forma banal. É isso que nós vemos então na igreja de uma forma geral, especialmente no nosso contexto brasileiro, né? E isso é uma ação então de Satanás de forma sutil. A doutrina da graça, ela podemos dizer que é o âmago do cristianismo verdadeiramente bíblico, né? Então, Satanás ele procura atacar essa doutrina que é fundamental então para a fé cristã, né? Então, nós observamos, por um lado, alguns têm interessado maior em conhecer a doutrina que provém da graça de Deus, e por outro lado, nós vemos então uma banalização. Muita coisa dos que está se ensinando hoje aí pela internet, pelas mídias sociais, que no nome do Evangelho, mas na realidade não é o Evangelho, não é o Evangelho da graça proveniente então através do Senhor Jesus Cristo e das Escrituras. Primeiramente, nós vamos na primeira parte do comentário ter uma visão acerca do que é a graça. Então, a primeira parte, compreendendo a graça. O que é de fato a graça? Bem, a graça ele coloca aí na primeira parte do comentário que ela é divina e ela é imerecida, né? A graça é divina e ela é imerecida. Ela é divina no sentido dela prover de Deus, provém de Deus, né? Ela procede de Deus. Então, nesse sentido, ela é, portanto, divina. Ninguém pode salvar a si mesmo. Nós só somos salvos unicamente pela graça de Deus. Então, Deus, nesse caso, ele é o doador da graça. Isso é algo extraordinário. Salmo 84:11, o Senhor dará graça e glória. A graça de Deus é oferecida a todos, a cada nação, a cada povo, a cada família, né? O pecado, ele trouxe consequências terríveis e isso iria perdurar se não fosse a graça de Deus. Inclusive, o trono de Deus é um trono de graça, Hebreus 4,16, né? Então, Deus é o Deus da graça, o trono dele é um trono da graça. Agora, qual é o propósito da graça de Deus? Ao pé da letra, a palavra graça, né, ela quer dizer favor imerecido, ou favor que nós não merecemos. Logicamente, essa é uma definição que nós estamos dando simples para nós compreendermos então a graça de Deus. O principal propósito então, da graça divina, inclusive a graça foi personificada através de Jesus Cristo. Em Tito 2,11, porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. O homem sem Deus ele está morto nos seus delitos e pecados. E Efésios 2,5 a Bíblia diz, pela graça sois salvos. Então, o propósito da graça de Deus é exatamente salvar o homem. Salvar o homem. Esse é o propósito da graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela provém de Deus. A graça, ela é divina. Mas a graça também, ela é imerecida. Nós não merecemos a graça, né? Nós precisamos da graça, mas nós não merecemos a graça. Nós necessitamos da graça de Deus. Hebreus 12, o versículo 28, foi advertido para não negligenciar e aproveitar a graça de Deus. No Antigo Testamento nós tínhamos a lei, né? Inclusive nós podemos traçar um paralelo entre a lei e a graça de Deus. Nós podemos traçar o paralelo. Na lei nós temos Deus proibindo e exigindo. Na graça nós temos Deus rogando e concedendo. Está em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Na lei nós temos o ministério da condenação. Isso está em Romanos 3, 8. Na graça nós temos o ministério do perdão. Está em Efésios 1, 7. Na lei nós temos condenação. Gálatas 3, 1. Mas na graça nós temos a Deus redimindo da condenação. Gálatas 3, 13. Na lei o homem é morto. Romanos 7, 9 e 11. Na graça o homem é vivificado. João 10, 10. Na lei o homem se afasta de Deus.
Êxodo 20, versículo 18 e 19. Na graça o homem se aproxima de Deus. Efésios 2:13. Na lei toda criatura fecha a boca. Gálatas 3:19. Na graça toda criatura deve abrir a sua boca. Romanos 10, 9 e 10. A lei se dizia olho por olho. Êxodo 21, 24. Na graça não resistirás ao mal. Mateus 5, 39. São algumas das diferenças entre a lei e a graça. Na lei, o homem era submetido a um sistema de provação, Gálatas 3, 23 a 25, e na graça o homem é submetido a um sistema de favor divino. Então são algumas diferenças entre a lei e a graça. Então, a graça de Deus. A graça na Bíblia, nós já vimos a doutrina da graça, já as raízes dela sendo lançadas lá no contexto, né, do Antigo Testamento. A graça de Deus se manifestando. Inclusive nós temos livros todos na Bíblia que ilustram a graça, como o livro de Ruth, por exemplo. Né? O favor de Deus se estendendo a pessoas que não faziam parte, né, do povo de Deus no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, a graça de Deus se torna bem clara e ela é expressa através da pessoa de Jesus Cristo. Então há uma relação entre Cristo e a graça. A graça então veio através de Jesus Cristo. Isso está em João 1,17, Romanos 5 e o versículo 15. A humanidade experimentou a graça de Deus em todas as épocas, mas ela não experimentou a graça de Deus na sua plenitude antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para manifestar a graça de Deus. Tito capítulo 2, o versículo 11. Em João 1,14 a Bíblia diz que Jesus veio cheio de graça. Jesus então é a plenitude então da graça. João 1,16 a graça é concedida então por Jesus. A Bíblia fala sobre graça por graça, ou graça sobre graça. A graça, ela se manifestou então na vida de Jesus e através de Jesus. 1 Timóteo 3,16. Então, o mistério da encarnação é o mistério da graça. Né? A gente vê claramente isso em 1 Timóteo 3 e o versículo 16. Então, podemos dizer que a encarnação foi o mistério da graça, podemos dizer que a vida eterna é a dádiva da graça, podemos dizer que o sacrifício que Jesus realizou na cruz é o sacrifício da graça, e podemos dizer que a ressurreição de Jesus é a vitória da graça. Então há uma relação muito grande entre a graça e o Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, a volta do Senhor Jesus vai ser a manifestação final da graça. Então, o mistério da graça, a encarnação. A dádiva da graça, a vida terrena do Salvador. O sacrifício por graça, o sacrifício de Jesus no Calvário. A vitória da graça, a ressurreição de Jesus. E a manifestação final da graça, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, você pode observar a relação muito grande aí entre a graça e o Senhor Jesus. A graça de Deus na Bíblia ela é abundante. Como a graça se apresenta na Bíblia? Qual a natureza da graça? Ela é abundante, ela é suficiente. Em Efésios 2,7 ela é rica, riquezas da graça, é a expressão que o apóstolo Paulo utilizou. E ela é soberana, Romanos 5,21. Quais são os efeitos da graça na vida de uma pessoa? Nós somos justificados pela graça, Romanos 3, o versículo 24. Dinheiro algum deste mundo poderia pagar a nossa redenção. A culpa era muito grande, excessiva, né? Demasiada, mas a graça de Deus resolveu então este problema. Nós somos também salvos pela graça, Efésios 2, 5, 8. E nós somos também perdoados pela graça, Efésios 1, versículo 7. Né? A graça de Deus, então, ela nos perdoa. Então, a doutrina da graça está presente no Antigo e no Novo Testamento. O comentarista da lição, na segunda parte, ele fala da graça no contexto bíblico, ele fala por que nós precisamos da graça em função do pecado, ele fala da extensão da graça, que é a todos, né? Se você observe que neste segundo ponto do comentário da lição, você deve fundamentar a graça teologicamente. Então você, caro professor, pode observar que na primeira tópico da lição, primeira parte, segunda parte da lição, há uma fundamentação bíblico-teológica sobre a graça. Então você deve se preparar e fundamentar biblicamente o que é a graça. Muitos alunos talvez ouvem falar da graça, né?
mas eles não sabem o que de fato é a graça. Então, defina a graça, fale da necessidade da graça, por que precisamos da graça, o que é a graça, como a graça se manifesta, qual a importância da graça, exemplifica a graça no Antigo Testamento, é a fundamentação bíblico-teológica que você deve fazer nessa primeira parte, segunda parte, então, do comentário da lição. Você pode usar, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Em Romanos 5, ela tem um estudo acerca da graça que pode servir, né, para fundamentar o aspecto bíblico-teológico da sua fala. Bem, depois, logo em seguida, você deve então agora trazer a questão da graça no contexto histórico, eclesiológico histórico. Depois de fundamentar biblicamente, na terceira parte, ele traz o comentário sobre a graça no sentido histórico. A doutrina da graça de Deus ela foi corrompida, especialmente no período medieval, né? O catolicismo, devido às influências então do paganismo, enfim, ele foi então ocultando a doutrina da graça. A graça então de Deus ela foi relegada a um segundo plano, terceiro, enfim. A salvação então foi muito apresentada no contexto das obras, né? Inclusive a venda de perdão das indulgências, perdão de pecado, as relíquias. Então o cristianismo medieval ele foi muito corrompido e ele corrompeu a doutrina da graça. Coube então a reforma protestante, especialmente, né, com a vinda de Lutero, no século XVI, a resgatar então essa doutrina da graça. Então você deve explicar para os seus alunos que a doutrina da graça ela foi corrompida no período medieval e ela foi restaurada durante o período da Reforma Protestante. Um dos princípios elementares da Reforma Protestante foi sola gratia, somente a graça. A graça de Deus é o meio pelo qual Deus nos salva. Deus nos salva, não nos salva pelos nossos méritos, Deus não nos salva por causa da nossa cor, da nossa etnia, enfim, Deus nos salva unicamente pela sua graça, o seu favor imerecido. Deus, portanto, ele é gracioso para conosco. Este é um ensino precioso, então, das Escrituras. O que aconteceu com a graça? Agora, na quarta parte do comentário, você, caro professor, vai comentar então sobre a graça no contexto em que nós estamos vivendo. O que aconteceu com o Evangelho da Graça, que era pregado pela igreja primitiva, foi resgatado pela reforma protestante? O que está acontecendo com a doutrina da graça nas igrejas de hoje? O que você vê em muitas campanhas, em igrejas midiáticas, é um evangelho distante do evangelho da graça. Essas igrejas e tais movimentos não apresentam o evangelho da graça. Sempre você tem que fazer sacrifícios, você tem que fazer rituais, você tem que fazer determinadas campanhas. Normalmente essas campanhas envolvem contribuições financeiras. É interessante que hoje você vê apenas a corrente dos empresários. Você não vê corrente da diarista, do servente pedreiro. Você vê apenas corrente dos empresários. Somente os empresários que precisam de oração e de bênçãos, né? Então você vê claramente que o propósito de tais movimentos, de tais igrejas, é exatamente questões financeiras, né? Isso é então um barateamento então da graça de Deus. A salvação é vista nesse contexto como uma transação financeira, toma lá da cá. E a salvação do contexto bíblico é unicamente pela graça de Deus, né? Qual o papel então das obras aí, né? O papel das obras não é o meio para a salvação, mas evidência da salvação. Nós não desvalorizamos as obras, mas nós colocamos as obras no seu devido lugar. A obra não é o meio de salvação. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras têm o seu lugar como resultado da salvação. Então, ela não é o meio, mas ela é o resultado, então, da salvação. É por isso que no contexto das epístolas nós temos várias exortações e imperativos para sermos santos e procedermos de forma correta em relação a vivenciar, então, a nossa fé. Então, nós vemos hoje um barateamento, então, da graça de Deus, né? Precisamos voltar para o Evangelho. Esse barateamento da graça não está apenas nas pregações, nas campanhas, está também nas músicas, nos hinos de hoje. Existem muitos hinos de hoje que
não expressam a graça de Deus, né? Uma das formas de entrar heresias nas igrejas, especialmente na igreja evangélica brasileira, é exatamente através das músicas, dos louvores. É uma das portas que mais entram heresias na igreja brasileira, é através das músicas, composições que não estão baseadas no Evangelho, né? Fala de pagar o preço, fala de você fazer determinadas coisas, relacionando a salvação com o pagar, com o fazer, né? A salvação foi feita já completa através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, né? Logicamente, como eu disse agora há pouco, isso não desmerece as obras desde que elas estejam como um resultado da salvação, mas elas não são, portanto, o meio então da salvação. Você pode, neste momento, então, conversar com seus alunos. Que tipo de evangelho tem sido anunciado pela mídia, pelas campanhas, pelas igrejas midiáticas? Quando você passa na porta de uma igreja, você vê às vezes uma espécie de cardápio, né? Você que sofre disso, que sofre daquilo, insônia, depressão, ouve vozes. Mas se a pessoa não sofre nada disso, esse evangelho não tem nada a oferecer para tal pessoa, então você vê o tipo de religiosidade utilitarista, mercantilista, né, no contexto que nós estamos vivendo. O Evangelho da Graça tem sido negligenciado de muitos púlpitos, de muitas composições musicais, de muitas igrejas, de muitos estudos bíblicos. E muitas pessoas então têm sido enganadas por um Evangelho falso, que não é o Evangelho da graça de Deus. Portanto, isso é uma sutileza de Satanás nos últimos tempos, a banalização da graça. Por outro lado, algumas pessoas têm banalizado a graça também no sentido, bem, se é de graça, então podemos fazer o que quiser, né? Se é pela graça, então as pessoas então cometem os mais terríveis pecados e aparentemente não acontece nada. Então as pessoas estão pisando a doutrina da graça. Então a banalização da doutrina da graça, ela passa por esses dois aspectos, né? Tanto no sentido de apresentar a, a salvação como sendo conquistada, paga pelas obras, como no sentido também de negligenciar a santificação bíblica. Isto é uma ação de Satanás, então, para banalizar a graça de Deus. Então, a lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Que você possa, então, caro professor, estar consciente da importância, da singularidade da sua presença diante dos seus alunos nesse momento tão singular e aproveite essa oportunidade. É um assunto que pode gerar, se você não tiver cuidado, pode gerar às vezes muito desvirtuamento. Você deve primeiro fundamentar biblicamente teológico e depois fazer a aplicação trazendo para as questões práticas. Que Deus o abençoe e não se esqueça, caro professor, você não é apenas um dador de aulas, você é um ensinador cristão. Você tem que ter uma vida de oração e também uma vida de estudo das Escrituras. Não estude apenas a lição de domingo que vem. Estude a Bíblia na sua inteireza. Leia bons livros. Se dedique ao estudo das Escrituras. Você tem que ser um leitor, você tem que ser um estudioso das Escrituras Sagradas. Especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, em que os desafios são enormes para a educação cristã. Que Deus o abençoe, se inscreva aqui neste canal, é a forma que você tem de nos ajudar, compartilhe nos seus grupos e nos acompanhe nesse trimestre da Escola Dominical. O tema é muito relevante, os ataques contra a Igreja de Cristo. Então essa é a nossa lição de número 2, a sutileza da banalização da graça. Nós aguardamos você na próxima lição. Até lá, se o Senhor Deus nos permitir.